Certo, pessoal? Feliz sexta-feira. E eu já vou começar dizendo que, de alguma forma, todas as minhas investigações estão convergindo, literalmente todas que fizemos neste programa, e eu estou surtando. Eu jamais imaginaria, nem em 1 milhão de anos, que haveria algo que conectasse o livro Caos, pelo qual fiquei obcecada e que considerei leitura obrigatória para este podcast, com o caso Brigitte Macron. Deixe-me contar sobre isso, conectado ao AI. Eu contando pra vocês tudo o que aconteceu nos bastidores quando ele foi efetivamente expulso de Hollywood. E o motivo pelo qual me recuso a condená-lo publicamente, apesar da insistência do ninho de víboras. Eu não sei como isso é possível, mas o assassinato de Charlie Kirk está reunindo todos esses elementos. E precisamos falar muito mais sobre a Calvary Chapel. E também sobre Britney Spears. Britney Spears, de repente Britney Spears está aqui. Britney Spears e tudo o que aconteceu com ela agora é cada vez mais relevante. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Candês. Eu não sei o quanto mais posso reforçar para vocês que precisamos nos preparar contra operações psicológicas. Operações. É tudo sobre psicologia. Esse é o nome do jogo, estamos vivendo dentro de uma grande operação psicológica. Estou convencida, já vi o suficiente. Simplesmente não há outra maneira de apresentar essa informação. Agora é um fato que tudo é falso e gay, e perigosamente assim. Eu estava surtando ao perceber que, literalmente, todas as nossas investigações dos últimos 2 anos estavam se conectando aqui. Brigitte Macron, onde acabamos, aliás? Onde paramos na ponte, Brigitte Macron? Eu estava falando com vocês sobre o MKUltra, como foi estranho que, de tudo o que eu disse na minha série, Brigitte Macron e Emmanuel tiveram um ataque cardíaco quando comecei a discutir o MKUltra. Eles mencionaram isso 18 vezes no processo contra mim, vezes demais no processo contra mim, e eu percebi que estávamos no caminho certo ao discutir isso. Isso me fez voltar àquela estrada. Isso me fez voltar à clínica Haight-Ashbury. Vamos falar sobre isso e sobre o programa que eles estão implementando em toda a Califórnia. E aí? Quando expliquei por que não me manifestei, foi porque reconheci que ele havia feito algo extremamente corajoso e que toda a máfia caiu sobre ele. Foi uma operação psicológica. Eles o colocaram sob internação psiquiátrica compulsória, código 5150, que é uma das estratégias deles. E na prática, ele havia sido submetido ao MKUltra, certo? Ao aplicar a suspensão, Psych 5150. Jeffrey Epstein. Fiz uma minissérie sobre Jeffrey Epstein. Conversamos sobre a chantagem. Falamos sobre o tráfico através de grandes empresas porque ninguém se importa. Se for uma agência de modelos, ninguém se surpreende, já que ele financiava uma infinidade de projetos, principalmente modelos e filmes. Ligação com Harvey Weinstein. Conversei com ele. Foi muito estranho terem tirado Harvey Weinstein da lista, isso é um fato. O movimento Me Too. E eu sugeri ao público que esse movimento talvez tenha sido sobre aquisições hostis de empresas. E claro, como temos discutido no programa Acionista S.A., todo mundo entende o que é Acionista S.A. agora. Você vê isso em todo lugar. Você não pode questionar Israel de forma alguma ou eles caem em cima de você. De alguma forma, o assassinato de Charlie Clark está reunindo todos esses temas que temos explorado. Então, onde paramos ontem? Bem, falamos sobre a Calvary Chapel. Falamos sobre Rob McCoy ser o pastor principal em Thousand Oaks, uma das muitas igrejas deles espalhadas pelos Estados Unidos. E a minha impressão, da qual todo influenciador cristão sionista sob o sol está tentando me afastar, como ela ousa. Isso é, eu nem consigo acreditar. Bebe pode explodir milhares e dezenas de milhares de crianças, mas Candace investigar o assassinato de Charlie Kirk é loucura. Isso é antibíblico. Isso só reforçou ainda mais a minha impressão de que a fé, de alguma forma, havia sido infiltrada. A fé se tornou uma operação militar, ou talvez, desde os anos 60, sempre tenha sido assim, certo? Muitos casos, como mostrei ontem, de tráfico e abuso sexual, você precisa começar a se perguntar se isso é sistêmico e intencional e para quem esses pastores estão trabalhando. Aí eu recebo um e-mail ontem que me deixou alerta. Na verdade, uma enxurrada de e-mails. Obrigado, pessoal. Me dizendo para continuar porque a Calvary Chapel também estava envolvida na tutela da Britney Spears. O quê? Com licença. Agora, para deixar claro, eu nunca entrei na teia da Britney Spears.
Havia tantos TikToks, tantas pessoas que fizeram pesquisas, dedicaram seu tempo a isso. Eu só não fui uma delas. E, portanto, quero deixar claro que não sou especialista nesse caso. Obviamente, eu não poderia me tornar especialista da noite para o dia. Mas, depois de conversar com o Kanye e fazer parte daquele ambiente, estando por perto quando tudo aconteceu, eu entendi que as celebridades são muito controladas. O que podem ou não podem dizer, com quem podem namorar, e se elas saem um pouco da narrativa cuidadosamente orquestrada, algo acontece e começa a controlá-las de forma operacional. Eu entendi o essencial. Agora, para que possamos entender um pouco mais, especialmente sobre quem eles estavam se referindo, é a Lou Taylor. Aparentemente, Lou Taylor estava muito envolvida. É isso que tem sido fortemente insinuado, inclusive pela própria Britney Spears. Ela se envolveu e pressionou para que essa tutela acontecesse. É isso que foi alegado. Vou deixar a Brett Cooper, vou simplesmente pegar esse conteúdo do programa dela, espero que ela não se importe, para explicar como Britney Spears foi efetivamente infiltrada. Ouça só. Precisamos entender um pouco mais sobre a história da Lou Taylor. Então, Lou Taylor passou a se envolver com Britney Spears em 2007, depois que foi contratada para ajudar a gerenciar Jamie Lynn Spears. Isso foi bem na época em que Jamie ficou grávida. Agora, de alguma forma, ninguém realmente sabe, quero dizer, isso não está documentado de forma alguma, ela foi trazida para o círculo dessa família pelo pai deles, Jamie. Esse é o Jamie Sr. E em 2008, ou seja, menos de um ano depois, Lou já estava indo a programas de TV como porta-voz da família para falar em nome da Britney. Lou Taylor é gerente de negócios do pai, da mãe e da irmã mais nova de Britney Spears, Jamie Lynn. Lou, bom dia para você. Aqui você tem a Britney, que precisa ter alguma segurança em algum lugar. Para que tudo o que ela faz e toda pessoa com quem ela se relaciona não se torne uma oportunidade de ser explorada. Quero dizer, como você consegue descansar se está constantemente com medo de ser explorada? Todos os dias, Jamie vai trabalhar como chefe profissional, pedindo ao Senhor que lhe dê força para honrar as pessoas para quem trabalha em meio às circunstâncias. Que Lynn Spears é uma mãe de coração partido simplesmente por estar afastada da filha que ela ama tanto. E novamente pedindo todos os dias para que Deus lhe dê força e para que ela continue tendo esperança. E sua mãe afirmou em sua autobiografia, Through the Storm, que Lou e o pai de Britney haviam discutido colocá-la sob tutela pouco depois que isso aconteceu. Então, tudo isso aconteceu por volta de 2008. Mas a peça que faltava aqui, e gente, isso foi o que me chocou, é que Jamie Sr., nessa época, supostamente havia entrado com um pedido de falência. Ele já tinha feito isso várias vezes. A empresa de Lou Taylor deu ao pai de Britney um empréstimo de $40 mil. Não sabemos o motivo, mas ele tinha acabado de declarar falência, e essa mulher lhe deu $40 mil. Agora, poucos meses após esse empréstimo, a tutela de Britney Spears foi implementada. Isso foi em fevereiro de 2008. Mas Lou e o pai dela, mesmo que Britney aparentemente não conseguisse funcionar, que precisava estar sob essa tutela, mantiveram a carreira dela ativa. Escute isso. Apenas alguns meses depois de argumentar que sua filha estava incapacitada e, portanto, precisava estar sob seu controle, o Sr. Spears a comprometeu em uma turnê de 8 meses chamada Circus. A TriStar, que é a empresa de Lou Taylor, foi contratada para atuar como gerente de negócios da turnê, cuidando das finanças e da contabilidade. E a turnê arrecadou cerca de $130 milhões, dinheiro que agora estava sob o controle de Lou Taylor e Jamie Spears, o pai. Então, ela era doente mental, mas não doente o suficiente para impedi-la de fazer mais dinheiro para eles e permitir que eles controlassem o dinheiro dela. O que estamos descrevendo aqui é, efetivamente, uma infiltração e imediatamente Lou Taylor falando sobre Deus e orações. Isso é muito do que você começa a ver. Então, quando você olha além dessa camada, começa a pensar, ok, você começa a fazer perguntas. Aí, de repente, o pessoal de Deus fica chateado. Ok, o que ela está descrevendo ali é efetivamente uma infiltração, mas vai ficar ainda mais louco. E quero que você guarde essa ideia de infiltração, porque também ontem, depois que falei sobre o escândalo Pottersfield de Rob McCoy, aquele que aconteceu em Montana, onde descrevi para você uma organização baseada na fé, e eu te contei. Que então, de repente, as pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo com as finanças, não sabiam para onde o dinheiro estava indo. Rob McCoy assume como CFO e há artigos sobre isso. E basicamente essa organização meio que desaparece da noite para o dia. Bem, alguém que estava envolvido intimamente com esse escândalo me mandou uma mensagem e disse: Candace, não,
Você entendeu tudo errado porque está lendo o que está na imprensa. O escândalo do Pottersfield, na verdade, era uma organização saudável e funcional. Na verdade, era um ministério cristão, até que, e novamente, eu vou dizer que isso é alegado, mas estou investigando mais a fundo essa afirmação, até que Rob McCoy se envolveu e então ele intencionalmente escandalizou a organização e encenou uma espécie de tomada hostil junto com alguns outros membros do conselho. É isso que essa pessoa está alegando. E ela enviou e-mails e algumas provas de apoio que precisamos analisar antes de podermos apresentar isso como um fato. Mas isso despertou meu interesse, a ideia de uma tomada hostil disfarçada de algo baseado na fé, quase, certo? Como se estivéssemos fazendo a coisa certa aqui e tentando ajudar. Vamos considerar essa ideia de empresas, pessoas e organizações sendo tomadas por meio de escândalos. Porque as pessoas que parecem se envolver não têm exatamente as qualificações para estar na diretoria ou para serem chefes de empresas de forma alguma. E como Brett Cooper está prestes a explicar, as qualificações de Lou Taylor são um tanto quanto insuficientes. Pode continuar, Brett Cooper. Agora, outra coisa que acho importante entender sobre Lou Taylor é que Lou não é uma empresária de talentos. Ela não está aqui apenas para supervisionar marcas ou ajudar a fechar negócios. Ela não é como uma agente ou algo do tipo. Ela estava desempenhando o papel de gerente de negócios, que é uma função financeira. Mesmo que Lou Taylor não tivesse nenhuma formação financeira, ela nem sequer era contadora. E a maioria dos gerentes de negócios, o meu gerente de negócios, é um contador. Na verdade, Lou Taylor começou sua carreira em uma igreja, trabalhando ao lado do marido, que na época era pastor da Calvary Church em Brentwood, Califórnia. E curiosamente, de acordo com documentos financeiros que estão em domínio público, Jamie Singer, ele estava doando 10% da renda que obtinha com Britney Spears, proveniente da tutela, para a igreja onde o marido de Lou Taylor frequentava. Era pastor. Leia isto. Segundo um documento financeiro de 2010, Spears às vezes destinava 10% de sua renda como tutor a Calvary Chapel Brentwood, dos Taylor, prática conhecida como dízimo. Spears doou dezenas de milhares de dólares em um ano para a igreja, que fica a cerca de 800 quilômetros de onde mora, na Louisiana. Agora, obviamente, desde então, todas essas informações vieram à tona e Britney agora acusa Lou de ter desempenhado um papel importante em sua exploração. E mesmo que Lou negue tudo isso e continue negando por meio de e-mails obtidos durante os processos de Britney, fica claro que de alguma forma Lou estava envolvida. Isto é do LA Times. E-mails do advogado de Britney Spears mostram que ex-empresária ajudou a estabelecer a tutela. E nos últimos anos, Britney chegou até a acusar seu pai e Lou de supostamente terem um caso e de usarem ilegalmente seu dinheiro para financiar viagens próprias. Esta manchete do Daily Mail diz: Britney Spears acusa o pai Jamie de ter um caso com sua ex-empresária Lou Taylor e afirma que ele cobrou despesas de seu patrimônio pela viagem da dupla à Terra Santa para serem batizados. E pessoal, essa não é a única polêmica envolvendo a Lou. Ela não está envolvida apenas no mundo da Britney Spears. Há apenas alguns anos, a New Yorker noticiou que ela também tentou colocar Courtney Love e Lindsay Lohan sob tutela. Nós vamos chegar lá, porque quando comecei a acompanhar, pensei, a igreja Calvary de novo, de repente envolvida, e essa parte que ela está mencionando sobre o dízimo, desde que coloquei nos meus stories do Instagram, tipo, o que é isso? Você está me dizendo que essa mulher, Lou Taylor, também estava envolvida com a igreja Calvary e eu não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo com a Britney Spears. E cheguei à mesma conclusão de que parece estar acontecendo algum tipo de infiltração nas capelas Calvary. E é aqui que estamos. Isso é ridículo. Isso não pode ser coincidência. Não pode haver tantas pessoas passando por essa experiência e com tanto escândalo envolvendo essa igreja. Isso não faz sentido para mim. Bem, eu postei isso nos meus stories hoje de manhã e 2 outras pessoas entraram em contato comigo, que trabalharam com Lou Taylor e descreveram exatamente o que ela está se referindo, esse sistema de dízimo em que Lou Taylor faz com que eles digam que 10% tem que ir para a igreja se quiserem ser abençoados. Não estou brincando. 10% tem que ir para a igreja se eles quiserem que Deus os abençoe. É por isso que eles devem fazer isso. E também direcionando-os a investir em outras empresas sem necessariamente revelar que estão envolvidos nessas outras empresas, dizendo que Deus irá abençoá-los e que vão orar por eles. O que está acontecendo? Como pode haver tantos escândalos e histórias envolvendo a Calvary Chapel? Ela também mencionou Lindsay Lohan. Ela não está mentindo sobre isso.
Adolescente muito querida, atriz fantástica, quem não amava a Operação Cupido quando era criança e que de alguma forma acabou ficando viciada em drogas. De repente, o pai dela, Michael Lohan, talvez você não se lembre disso, mas ele foi até um microfone, falou com a imprensa e mencionou Lou Taylor. Ouça só. Quando a Lindsay deveria ir para a reabilitação Morningstar. Eles começaram a reformar tudo lá para acomodar a Lindsay. Sean Chapman, Holly, Sean e Lou Taylor vazaram isso para a imprensa porque queriam que a Lindsay saísse mais cedo e fosse para a UCLA. Assim, ela não passaria muito tempo em uma clínica de reabilitação. Eles estão destruindo a vida da minha filha. Estou rezando para que a Dina finalmente concorde comigo e faça algo a respeito disso. Agora, Skylar, a gente tem um e-mail, aliás. Antes mesmo de eu falar sobre o que a Courtney Love me contou, a gente tem um e-mail que alguém me enviou. E, pessoal, só para avisar, eu apaguei boa parte desse e-mail porque ele é muito identificável. E isso parece um sindicato muito assustador, na minha opinião, então não quero colocar ninguém em risco. Mas alguém que realmente conhecia muito bem a Lou Taylor, trabalhou com a Lou Taylor, me enviou isso, né, o que é interessante. De novo, toda a parte de cima está apagada. Diz assim: desde então, passei a pensar que a igreja do Rob e da Lou Taylor é só uma fachada para eles e uma farsa. Na verdade, tenho muitas suspeitas de que pelo menos a Lou esteja ligada possivelmente à CIA e ao Mossad. Toda a segurança que foi contratada sob o nome de... Ela está escrevendo Black Box, mas quer dizer Black Cube Security. Essa também foi a segurança fornecida para o Harvey Weinstein. Onde, na verdade, são apenas agentes do Mossad que agora estão, em sua maioria, com as Kardashians. Agora vamos falar um pouco sobre o Young. Eu realmente fui para Israel com Rob Taylor e algumas outras pessoas da nossa igreja em branco e sei que eles têm muitos laços lá. Também ouvi dizer que a Lou tem conexões e vínculos com Ghislaine Maxwell e Epstein, etc. Vou dizer que tudo isso é supostamente, obviamente isso é uma dica de e-mail. Eu não confirmei nada disso. O repórter está tentando conectar alguns pontos e me disseram na casa que a Britney estava sendo mantida afastada em 2019 e que isso estava de alguma forma ligado ao Epstein por meio do Tony Blair. Britney Spears mora em Thousand Oaks, Califórnia, assim como Justin Bieber. Acredito que Didi, se não me engano, também tem uma casa lá. Sei que Lou Taylor construiu uma casa lá e acharia muito difícil acreditar que ela não conhece Rob McCoy, já que ele foi prefeito de Thousand Oaks e é o pastor da grande igreja Calvary Chapel lá. Antes de Robin, Lou Taylor se mudou para Brentwood, Tennessee. Acho que Robin e Lou Taylor se mudaram para Brentwood. Eles moravam em Fort Lauderdale, Flórida, e frequentavam uma igreja Calvary Chapel muito grande lá. E eles foram orientados por um homem chamado Bob Coy. Nós o mencionamos ontem, o escândalo de pedofilia que citamos ontem, que desde então foi envolvido em um escândalo por acusações sexuais e, acredito, teve que renunciar. Ele os orientou no processo de fundação da igreja deles em Brentwood, Tennessee. Isso é interessante. Seria ingênuo da nossa parte pensar que Lou Taylor não conhece Rob McCoy. Ela está absolutamente certa. Todas essas pessoas moram em Thousand Oaks, Califórnia, e ele tem sido pastor dessa igreja até julho deste ano por muito tempo. E vai ficar ainda mais louco porque em janeiro deste ano alguém me avisou que a Courtney Love queria entrar em contato comigo. Então é isso. Brett Cooper mencionou que Courtney Love também fez acusações sobre Lou Taylor. Todos nós sabemos quem é Courtney Love. Se não for por outro motivo, é porque a mídia convenceu a maioria das pessoas de que ela teve algo a ver com o assassinato do marido dela, Kurt Cobain, certo? Essa é a realidade, não é? Não cresci ouvindo essa música. Não ouvia esse tipo de música, mas conheço a história do Kurt Cobain. Sei que, no fundo da minha mente, fui condicionado a acreditar que ela teve algo a ver com o assassinato dele. Nunca foi dito explicitamente, mas havia insinuações suficientes para nos levar a pensar isso. Enfim, quando entrei em contato com ela, foi porque ela estava assistindo ao meu podcast e sabia que eu era obcecado pelo livro Caos. Simplesmente minha mente explodiu ao entender o quão severa pode ser uma operação psicológica. A mídia sendo cúmplice, nos convencendo de que assassinatos aconteceram. Terminei o livro e pensei, será que alguém realmente morreu naquela noite? Essa é a dimensão da aventura. No mesmo ano, claro, da alunissagem toda a operação psicológica, e você simplesmente pensa, o que é real? O que não é real? Não sei. Se você ainda não leu esse livro, deveria lê-lo. E fiquei ainda mais obcecado em aprender tudo o que pudesse sobre os anos 60 e o programa militar MKUltra que o nosso governo implementou após o assassinato de JFK. Certo.
Na verdade, estão colocando jornalistas na folha de pagamento para controlar nossas mentes. Se você é novo por aqui, precisa absolutamente ler esse livro. Você precisa entender como isso funciona. Foi por isso que criei meu clube do livro, porque há tanta coisa acontecendo que você começa a se perguntar o que é real. O que é falso? Será que estamos vivendo em uma simulação? Como pude acreditar em todas essas coisas sobre as pessoas com base no que li na mídia? Porque eles te deram algum tipo de autoridade, certo? Eles se apresentam como algum tipo de autoridade ou dizem ter expertise nessa área que eles checam os fatos. Eu acho que, depois da Covid, todos nós estamos prontos para aceitar que isso são operações psicológicas. Naquela época, a Courtney Love me contou tanta coisa. Em janeiro deste ano, foi como se ela basicamente tivesse me escrito um romance. Eu não consegui processar. Era uma sobrecarga de informações. E se ela tivesse enviado isso para qualquer pessoa além de mim, alguém teria olhado para essa informação e dito: "Ah, isso é loucura. Ela é louca, de verdade." Ela obviamente é insana, porque pessoas que estão fora da Matrix de Hollywood não conseguem entender ou compreender o que acontece lá dentro. É espiritualmente tão ofensivo que pensamos, não tem como tudo isso estar acontecendo. E então você entra para o meu clube do livro e lê Hollywood Babylon. Você pensa: "Ah, é assim mesmo que o sistema foi construído em Hollywood. Foi construído com esse material." Então, embora eu pessoalmente não entendesse a natureza do que acontece dentro de Hollywood, comecei a entender depois de tudo o que aconteceu com o IE. Ok, eu vi de perto. E até eu achei que o IE estava louco ou que estava tendo um ataque de histeria quando ele se virou para mim na minha casa e disse... E tudo aquilo estava acontecendo e a Adidas estava cancelando ele. A Gap estava cancelando ele. Ele falou: "Você também é um OP? Você também é um OP?" Eu fiquei tipo: "Do que você está falando?" Até que eu realmente entendi o que ele queria dizer. Tudo começou com aquele livro Caos, e desde então eu pesquisei muito. Agora eu entendo completamente o que ele estava dizendo quando me fez aquela pergunta, se eu também era um OP, certo? Tudo isso então aconteceu comigo em 2024. E tenho certeza de que Charlie também estava passando por esse processo, em que você começa a perceber que existem literalmente operadores psicológicos na sua vida. Ele estava me perguntando: "Yai, você faz parte da operação psicológica que tem como objetivo me controlar? Você é um desses manipuladores que tem como objetivo me impedir de sair dessa prisão mental efetiva? Estou percebendo que algo está errado e todos estão me dizendo que o problema é comigo quando eu digo: não, o problema é com isto, não é? Por que você está tentando me fazer pensar que estou louco? Vou voltar a fazer o que sempre fiz no Twitter, afirmando que genocídio é sempre errado. Os agentes estão certos. Ah, você não entende como isso poderia ser antissemita? Certo. Você não entende? Charlie, se você seguir por esse caminho de perfeito bom senso, se você seguir por esse caminho, você vai perder milhões de dólares. É a isso que ele se refere. Certo. Você é um operador? Courtney Love, isso aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano, e eu tenho tudo isso por escrito, basicamente me explicando por escrito. Exatamente como a operação funciona e por quê. Ela me explicou que era uma criança pequena e foi usada como cobaia na clínica Haight-Ashbury. Para quem não sabe, Haight-Ashbury é o cruzamento onde ficava essa clínica, para onde os hippies iam, e foi quando a CIA estava deliberadamente drogando essas pessoas porque queria entender como controlar mentes. O foco deles era como podemos controlar, como experimentação em massa, como podemos lavar o cérebro das pessoas. E eles estavam fazendo experimentos com hippies quando fizeram isso. E Courtney, que estava escrevendo um livro sobre isso, então não estou revelando nada novo, me contou que recebeu LSD nessa idade. Foi assim que ela cresceu. Ela cresceu nessa região e ela me disse: "Eu não matei Kurt Cobain. Isso foi parte de uma operação psicológica para fazer as massas desviarem o olhar do que a CIA realmente era culpada." E então ela me disse, através de várias mensagens, que no cerne de tudo isso está a questão da propriedade. Sabe, adeus a sua ideia de meritocracia, de que você pode subir na vida e se tornar um bilionário. Na verdade, a melhor maneira de entender isso é que, quando empresas ou indivíduos ficam grandes demais e poderosos demais, eles enviam seus agentes para controlá-los, para garantir que consigam controlar sua mensagem. E se eles não conseguirem controlar esses indivíduos, vão organizar algum tipo de tomada hostil daquela marca, ou daquela empresa, ou daquela pessoa em particular. E há várias maneiras disso ser feito. O primeiro e mais importante, a psicose. Ela está tendo um colapso mental e precisa de uma pausa. Está muito cansada. Brittany foi internada sob uma ordem psiquiátrica 5150.
Kanye, ele disse que estava apenas lendo uma bíblia, e Harley Pasternak e nós investigamos o passado dele, e o MK Ultra de repente o coloca em um hospital sob uma internação psiquiátrica 5150, e de alguma forma sua esposa, eu acho, estava de boa com isso na época, sendo a Kim Kardashian. Também é claro o Wako Jacko. A mídia se envolve nisso, alardeando ao público. Não olhe para o que acontece nos bastidores, porque essa pessoa é completamente louca. Eles estão fazendo isso comigo agora. Obviamente, vocês veem isso todos os dias. Ela está perdida, ela pirou de vez. Obrigado. É onde eu gostaria de estar. Eu não quero ficar na parte rasa, meus amigos. Vamos nos aprofundar nesses assuntos. Outra forma de eles conseguirem isso é através da guerra jurídica. Eles vão te levar à falência. Ok, é por isso que o que está acontecendo com o Elijah Schaffer, isso é relevante. Essa é uma das estratégias deles. Quando eles querem que você se cale, eles vão basicamente te levar à falência. A consequência é que você fica sem dinheiro nenhum. E Michael Jackson, apesar de estar vencendo a Sony, de ser dono do próprio catálogo e quase ter o catálogo dos Beatles. Foi aí que eles entraram em ação e derrubaram o Michael Jackson. Ele morreu falido, certo? E as pessoas contra quem ele lutava ficaram com o catálogo dele, inclusive saiu notícia sobre isso hoje. Isso é totalmente obra de Deus. Vi que Paris Jackson estava nas notícias hoje. Ela perdeu na justiça e ainda está lutando pelo legado de seu pai. É uma loucura. As mesmas pessoas que ele odiava agora são donas do seu catálogo, e ele as estava derrotando. E eles mentiram pra nós sobre a pedofilia. Eu fiz um episódio inteiro sobre isso. Você deveria pesquisar. Candace Owens, Michael Jackson. É uma história verídica e chocante sobre o que eles fizeram e como todos nós acreditamos nisso. E então, é claro, isso nos leva à próxima maneira como eles conseguem o que querem. A mídia, uma verdadeira execução de reputação, certo? O movimento Me Too era isso que eu queria dizer. Foi uma forma tão fácil de tomar grandes empresas de forma hostil, porque mesmo que essas pessoas sobrevivam e provem que não fizeram nada de errado com essas mulheres, que podem até ter sido pagas para aparecer e dizer que ele fez isso ou aquilo, você acaba tendo que vender sua empresa porque simplesmente não dá. Sua reputação está tão manchada que ninguém mais quer trabalhar com você, não é? Quem compra essas empresas? Como eu disse, no fim das contas, não importa se as alegações são verdadeiras ou não, é o quanto de dano eles podem causar a você como pessoa. E claro, a última forma pela qual eles podem assumir o controle hostil da sua empresa é por meio de uma morte prematura. Kurt Cobain, Prince, Michael Jackson, Charlie Kirk. E eu também deveria mencionar Bob Bryer. Falando de uma morte, sei lá, oportuna ou inoportuna. Eu me lembro. My Chemical Romance, vocês lembram do My Chemical Romance? O baterista, bem, ele teve uma overdose no momento certo, não foi? É uma história meio maluca. O baterista postou isso no Twitter. Isso foi em outubro do ano passado. Esse é o Bob Bryer. Ele escreve, resposta fácil pra isso. Não se esqueça que Lou Taylor foi meu empresário por 18 anos. Nós só nos separamos em setembro, porque os Kardashians são o grupo mais asqueroso do planeta. Eles ganham uma porrada de dinheiro, muito mais do que eu, tipo prostitutas. Enfim, eu não posso ser associado a eles. Talvez a Kendall, porque ela é meio autêntica e tem uma SF-90 que eu poderia dirigir, eles realmente têm sangue nas mãos e eu sei de tudo. Bem, nunca vamos saber o que ele sabe, porque depois ele morreu em circunstâncias muito misteriosas. Isto é, a revista People, o roqueiro do My Chemical Romance, Bob Bryer, causa da morte determinada, óxido nitroso indeterminado foi encontrado perto do corpo dele. Então ele morreu por causa do gás do riso, é indeterminado. E se você ler aquele livro Caos, os legistas estão sempre no bolso deles, o que é realmente interessante quando você tem esses casos. E de novo, se você ler Hollywood Babylon, ele aborda todas essas histórias reais de mortes perfeitamente cronometradas, cujas respostas nunca saberemos o que realmente aconteceu. Enfim, voltando ao que a Courtney Love me disse, e eu estou olhando para essas mensagens e estou de queixo caído. Ela deixou muito claro e para mim, ela deu a entender que isso é uma máfia. Ok, isso é uma máfia. E eles buscam possuir tudo, cada centímetro de terra, cada negócio, cada organização. E você pode acabar entrando no radar deles por ganhar dinheiro demais. Tipo, assim que você... Existem camadas disso. E primeiro, eles vão tentar te oferecer um emprego e tentar te controlar, blá, blá, blá. E então, se eles não conseguirem te controlar, vão tentar te destruir. Mas o objetivo deles é simplesmente infiltrar com sucesso, certo? Curiosamente, e eu vou ler isso pra você, senão você não vai acreditar em mim.
Ela continuou insistindo comigo por meio de várias mensagens que eu precisava pesquisar sobre a chamada máfia Mormon, que, segundo ela, está acima de Hollywood e até mesmo acima de muitos judeus sionistas. Agora, quero deixar isso muito claro porque pode ser ofensivo para algumas pessoas. Toda fé já foi infiltrada. Ok, sabemos que as coisas são corruptíveis. Isso não é um ataque dizendo que toda pessoa da igreja Mormon está envolvida ou toda pessoa católica, todo mundo. Não, mas sabemos que no topo as coisas acabam se corrompendo. É apenas um fato. E se você realmente é uma pessoa que se importa com a sua alma e quer ir para o céu, seu papel não é defender a corrupção, seja ela na sua igreja, no seu quintal ou na sua própria casa. Seu papel é tentar erradicá-la. E estou compartilhando essa mensagem de texto porque é louco que, na época em que ela enviou, eu pensei, eu não sei nada disso. Eu não estou por dentro, ela mencionou Lou Taylor. E eu fiquei tipo, do que você está falando? Então eu vou ler isso para vocês. Ok, eu acabei de tirar um print mais cedo hoje. Ela diz: você está perdendo as partes críticas, o brilhante branco e deleitável, os nefitas originais. Então, quem são aqueles que não bebem, não jogam, mas comandam Las Vegas? E muitos dos judeus que estão em Hollywood, Lou Taylor para Kim Kardashian. E Diddy, Jay-Z, Beyoncé, e ela também é dona da igreja Home Church, Church Home, para tirar o Bieber da Hillsong. Eu pesquisei sobre isso. Isso realmente é verdade. Parece que ela é dona ou fez parte do conselho da Church Home. Eu sei que vocês, fãs do Bieber, pessoas que faziam vídeos sobre isso, sabem muito. Isso parecia ser verdade e não fazia sentido pra mim na época porque eu não sou antenado. Eu não acompanho muito essas coisas de Hollywood. Aí ela diz cristã não denominacional, mas ela é Sud, nasceu e foi criada Sud. O avô do Bill Gates também Sud, polígamo. Não é difícil encontrar essas informações. O agente federal corrupto que encerrou as investigações de 2006 sobre o CNB Bank para o espólio de Mike Hurt. E Tupac, e aí fica a dúvida, Todd Nielsen, essa firma ainda é enorme, mas ele então teve que se tornar um dos 12 apóstolos para o novo profeta em Salt Lake, junto com a Ensign e a ONG. E ela continua falando e começa a falar sobre isso, e quando eu digo que recebo, eu simplesmente não fazia ideia do que ela estava falando. Eu não tive tempo de pesquisar nada disso, e não achei relevante porque naquela época eu estava muito focado investigando o caso da Brigitte Macron. E eu estava chegando muito rapidamente a essa história estranha de fundo do MKUltra e da clínica Haight-Ashbury, quando parece que um botão foi apertado na América e grandes operações psicológicas começaram a acontecer. E agora, claro, descobrimos que essa igreja da qual o marido da Lou Taylor é pastor. Tem esse histórico que envolve a CIA. Eles até contam explicitamente a verdadeira história sobre todos esses hippies. Bem, o movimento hippie não foi orgânico, não foi real, foi uma operação psicológica. Isso é um fato, ok? Isso não é uma ideia maluca. É simplesmente um fato que eles trouxeram isso e isso realmente se tornou uma forma de, no fim das contas, atacar a fé cristã, de dividir a fé cristã. A história é que esses hippies decidiram, dar uma renovada, atualizar a igreja cristã, mas aí acaba que muitas dessas pessoas que estão à frente dessas igrejas têm ligações militares, laços familiares militares de alto escalão, e eu acho tudo isso fascinante. E isso só me fez focar ainda mais nesse aspecto da fé dentro do TPUSA, porque eu estou te dizendo que, quando aquele indivíduo estava em seu memorial, eu nem tinha processado ainda, porque eu estava tão imersa no luto. Quando disseram isso, algo em mim despertou, porque disseram que era muito estranho que tudo girava em torno da fé. Mas, o Turning Point USA originalmente estava remarcando o capitalismo. E eu me lembro de você e do Charlie correndo por aí e pensei, isso mudou bem rápido. E é aqui que precisamos olhar. E as coisas que estou aprendendo sobre o Rob McCoy e o fato de que pessoas que deveriam ser bíblicas estão nos dizendo para não fazer isso. E isso é completamente louco. E o Rob McCoy está aqui tentando, acho que você poderia dizer, limpar a reputação de alguém que passou anos na prisão por abusar de crianças. O que está acontecendo aqui? Tem algo errado. Isso é só o começo. Vou colocar isso aqui porque acho que agora muita gente precisa começar a prestar atenção na Calvary Chapel, seja qual for o motivo da sua pesquisa, seja sobre o Justin Bieber, como acabei de mencionar, seja investigando a questão da Courtney Love, ou se você está focado no caso da Britney Spears, você precisa olhar para cá. Precisamos entender o que está acontecendo dentro dessas igrejas.
E eu definitivamente não vou deixar de lado, obviamente, essa infiltração da fé do Tepusa, que é o que me parece estar acontecendo. Vamos fazer uma breve pausa e, em seguida, voltamos para falar sobre o famoso arbusto que deixamos de lado alguns dias atrás. Certo, pessoal? Tenho falado muito com vocês sobre a Riverbend Ranch, porque eu realmente amo os bifes deles. A carne Black Angus já é famosa pelo seu sabor incrível, mas a Riverbend Ranch levou a carne Black Angus a um novo patamar. Nos últimos 35 anos, a Riverbend Ranch vem criando um rebanho Angus de elite usando tecnologia de ultrassom para selecionar o gado geneticamente superior, com foco em sabor e maciez. Todos os anos, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite com essa genética especial para mais de 260 fazendas no oeste dos Estados Unidos. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio substancial da Riverbend Ranch por criarem esses bezerros sem hormônios de crescimento e sem antibióticos. Todo outono, os bezerros com essa genética especial retornam. É a Riverbend Ranch que os leva para passar o verão em pastagens exuberantes nas montanhas. Ao comprar da Riverbend Ranch, você apoia os 64 cowboys e suas famílias que trabalham lá, além de mais de 260 outras fazendas nos Estados Unidos e as centenas de famílias americanas que nelas trabalham. É nascido, criado e processado no Zemaíra. A carne é maturada à perfeição por 21 dias e, em seguida, enviada diretamente do rancho para a sua casa. Então esta não é a sua carne Angus preta comum. Ela é mais saborosa e mais macia do que até mesmo a melhor carne Angus que já provei. Agora mesmo, quando você acessar riverbendranch.com e usar o código promocional CANDACE no checkout, você receberá $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confia em mim, você vai se impressionar. Visite riverbendranch.com e use o código CANDACE no checkout. Também lembro sobre a American Financing, pois o Fed reduziu as taxas de juros de novo. Ótima notícia para proprietários de imóveis americanos. Se você está se sentindo sobrecarregado, pensando nas festas de fim de ano que vem aí, não há momento melhor do que agora para organizar suas finanças. É difícil pensar nas festas com tudo caro e os cartões de crédito já estourados. Mas com a queda das taxas, agora é a hora de você focar em quitar essas dívidas. A American Financing ajuda você a acessar o valor acumulado em sua casa para economizar imediatamente. Em média, clientes economizam $800 por mês e conseguem taxas de cerca de 5%, muito melhores que cartões de crédito com juros altos. Começando hoje, é possível adiar 2 pagamentos da hipoteca, trazendo alívio extra nas festas de fim de ano. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. As festas de fim de ano vão chegar antes do que imaginamos, então não espere. Ligue hoje mesmo para os consultores de hipoteca com salário fixo deles. O número da American Financing é 8007-951-210. Mais uma vez, é 8007-951-210. Ou acesse americanfinancing.net/Owens. Novamente, é americanfinancing.net/Owens. Existe toda essa ideia de que, no futuro, o que eles realmente querem é que não tenhamos nada e sejamos felizes. E estamos vendo isso acontecer agora mesmo. Há esse movimento para incutir, em toda uma geração, a ideia de que eles não deveriam querer possuir nada. Eles não deveriam aspirar à propriedade. Eles deveriam apenas alugar. Eu até tive uma conversa com Milo Yiannopoulos e falamos sobre como esse é meio que o objetivo de fazer tudo parecer realmente feio e pequeno, com paredes finas. Nada é feito para parecer que está aqui há muito tempo. Nada é feito para ser ancestral. Esse tem sido um tema que tem estado nas notícias recentemente. E eu volto a algo que foi muito estranho quando as pessoas me contaram o que aconteceu nos Hamptons antes do Charlie morrer. Mas Bill Ackman fez uma apresentação, não se esqueça, e disse a esses jovens que eles não deveriam aspirar a ter casas próprias. Eles deveriam apenas querer alugar. Não faz sentido querer possuir propriedade. Nada deveria soar para você como um alerta mais forte de que você deve aspirar a ter propriedade. Você tem todo o direito de viver onde seus avós viveram, onde sua mãe viveu. A ancestralidade é muito importante, e eu sinto que eles estão tentando apagar isso. E de alguma forma estamos em um ponto muito crítico. E eu não sei muito. Nunca pesquisei sobre as conspirações de semeadura de nuvens e a queima das casas em Malibu. Na verdade, acho que Spencer Pratt fez um trabalho realmente fantástico, tipo, o Spencer Pratt de The Hills fez um trabalho fantástico, mostrando que isso era realmente uma conspiração do governo. Isso faz sentido pra mim. Desastres naturais e depois comprando nossas coisas por uma ninharia. E quando olho para essa situação, tudo se resume à posse. É como se eles quisessem isso. Realmente parece que eles querem controlar e possuir tudo.
Não ignore isso. Não vire as costas para isso. Não pense que as pessoas estão te contando conspirações malucas. Nosso governo é maligno. Pessoas terríveis que fazem coisas terríveis são protegidas pelo nosso governo, o que significa que estamos sendo governados por criminosos que se protegem mutuamente. E eu simplesmente senti no meu coração que precisava dizer isso. Você deve almejar a posse. Você não nasceu para ser um escravo eficiente. E é assim que parece. Parece que estão nos vendendo a escravidão de forma sutil e estamos chegando a esse ponto crítico. Enfim, voltando à história do Charlie Kirk, antes de tudo, eu realmente quero mostrar um trecho maior, quero dizer, um trecho mais longo de mim conversando com ele e reprisar esse trecho. Há algo sobre isso agora que quase soa profético, ele discutindo o que você gostaria de fazer. E quais aliados você gostaria de ter quando as balas estiverem voando? Ouça só. As pessoas precisam entender isso, que vivemos em um mundo diferente agora, mas não pense que só porque você me segue ou segue o Charlie, que isso foi fácil de alguma forma. Houve momentos em que eu sentei com ele e ele achou que toda a vida dele tinha acabado e dizia, eles só querem me matar e me destruir. E eu dizia, tire a cabeça da areia. Lutamos, seguimos em frente. E houve momentos em que liguei pra você e disse, chega, acabou, eu não aguento mais isso. E ele me disse algo como, levante a bunda da cama e continue. E é muito, muito importante que vocês entendam. No dia seguinte, sempre melhor. Outra coisa é que desistir nunca deve ser uma opção. E também se cerque de pessoas como a Candace, que possam se identificar com o que você está passando. E que, quando você disser algo, elas vão te dizer a verdade e serão honestas. Mas também vão estar ao seu lado. E eu entendo que isso pode soar clichê, mas é muito difícil encontrar isso. É muito difícil encontrar esse tipo de lealdade, sabe? Aquele velho ditado de que, quando você está em uma trincheira, você quer alguém que não vai dizer que não tem balas sendo disparadas. Você quer alguém que diga de onde as balas estão vindo. Você não quer alguém na trincheira com você dizendo algo como, eu queria comer um cachorro quente, talvez um hambúrguer, um smoothie. Você quer dizer, não, tem um ninho de metralhadora ali, estão vindo projéteis de morteiro dali. Eis o que faremos para conseguir isso. Eis o plano de ação. Exatamente. Certo. E esse é o tipo de amigo que você quer. E você definitivamente não quer alguém que fuja pra bem longe, atrás de você. Sim, tivemos... Kills. Já tivemos casos assim. Nós Sabemos com certeza quem são nossos aliados. Antes de mais nada, assisti a isso e fiquei muito feliz em ouvir isso dele. Tipo, a gente tem que continuar lutando. E você conseguiu. A segunda coisa, porém, é que isso me enfureceu porque se trata apenas de uma conversa sobre uma opressão psicológica. Eles entraram em cena para tentar reescrever a história e convencer as massas de que Charlie Kirk e eu não éramos amigos. Eu nunca vou superar isso. Na verdade, nunca vou superar o quão absolutamente insana e perturbada a mídia é. Eles tentaram inverter a realidade de fato. Pessoas que não eram amigas dele, de repente, fingiam que eram amigas e apoiadoras dele. Eu simplesmente nunca vou perdoá-los por isso. Isso é insano. O que estamos dizendo aqui é importante. Lealdade é difícil. E eu fiquei impressionado ao assistir aquele final, do jeito que ele descreve uma pessoa atrás dele caminhando, indo embora quase selvagem, considerando Mike McCoy, o incrível Mike McCoy, o nem tão incrível Mike McCoy. Então ele diz isso, ele aponta ali para a esquerda. Agora estou pensando, bem, se ele estava certo, o que estava acontecendo atrás dele? E se tivesse algo acontecendo à esquerda? Agora que estou pensando sobre o que mencionei para você, que foi aquele arbusto. Eu tenho me perguntado sobre esse arbusto no fundo da minha mente. Tenho perguntas sobre aquele arbusto com o qual disseram que o Butch estava conversando. Novamente, quero deixar claro. Nós o vemos perto do arbusto, sozinho. Não temos nenhuma evidência que mostre que ele realmente estava conversando com o arbusto. Esses são relatos de testemunhas oculares daquele dia. E eu simplesmente sinto que talvez alguma coisa estivesse acontecendo naquele arbusto, não é? Há um indivíduo sobre o qual tenho dúvidas e tentei descobrir por meios privados quem ele é, sem sucesso. Por isso, vou pedir ajuda ao público, pois ele tem chamado minha atenção há algum tempo, principalmente porque, durante o evento, notei que ele estava meio de pé, no mato. Obviamente, eu analisei muito conteúdo, ângulos diferentes, muitos vídeos, e ele está meio que parcialmente escondido no mato. E não acho necessário que ele esteja parcialmente no mato. Não era um evento tão lotado. Definitivamente havia espaço. O segundo aspecto interessante é que ele está vestindo uma camisa cor de vinho. E quando Charlie cai, ele me chamou a atenção porque todo mundo se abaixa, mas ele simplesmente continua em pé e parece entrar no mato e depois sair do mato.
Então eu o vi por trás. E ele está muito calmo, ele nunca se abaixa. Então ele simplesmente vai embora calmamente. Quero deixar claro, isso não significa que ele seja culpado de nada. Mas eu gostaria de falar com ele porque talvez ele tenha mais informações sobre o que estava acontecendo naquele mato. Então, primeiro sobre aquele mato, muitos de vocês nos enviaram e-mails e apontaram o fato de que, quando o tiroteio acontece, de repente há pessoas do lado direcionando você, dizendo vai, 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 quase como se eles estivessem, na verdade, talvez meio que protegendo o mato. Isso pode não ser o caso, mas vamos mostrar esse trecho de qualquer forma de um cara que, ao que parece, realmente está direcionando o tráfego para longe do mato. Dá uma olhada nisso. Eu não sei o baleado. Veja ali do lado, tem pessoas na lateral, elas estão paradas apontando para longe. Ok, tem alguém ali dentro, parece que está mexendo no celular, de camisa azul. Agora, isso pode ser porque está acontecendo um tiroteio e ali é um lugar seguro para ficar e talvez alguém não consiga te ver. Talvez seja por isso que você está fazendo isso. Isso não significa nada, mas estou apenas apontando isso porque precisamos reunir evidências que nunca vamos conseguir com o governo federal. A segunda coisa que quero mostrar para vocês é o que acabei de descrever, que é o trecho da pessoa que estou procurando, que não se abaixa e simplesmente sai andando calmamente. Essa é a pessoa. Esse é um ângulo frontal. Você vê aquele círculo ali. Vamos continuar assistindo isso. Já observei de outros ângulos, nunca cai. Sai do meio do mato. E eu sei que a polícia estava procurando alguém com uma camisa bordô logo depois, porque alguém compartilhou mensagens de texto comigo que eu não divulguei porque não quis. Simplesmente senti que tudo voltaria àquela origem. Bem, essa pessoa que consegui identificar estava em uma foto com outra pessoa que me chamou a atenção. Claro. A mídia começou a transmitir. Eles tinham tudo isso, todos esses vídeos do que aconteceu. E havia um indivíduo de origem indiana, de quem eles obtiveram grande parte das filmagens daquele dia. E o que é interessante sobre esse cara, Samir, é que ele é muito público. Ele tem estado a abordar tudo. Ele não era fã de Charlie Kirk. De alguma forma, ele tinha muitas filmagens e, de alguma forma, imediatamente as entregou à mídia. Entrei em contato com ele em particular e pedi para conversarmos, pedi para ele me enviar o número dele. Apesar de ter falado com a mídia por semanas, fornecendo todas essas filmagens, e apesar de, curiosamente, ter sido autorizado a entrevistar Astrid Tuminez. Acho que muita gente já fez vídeos sobre a Astrid Tuminez, a estranha história de fundo da Astrid Tuminez, a presidente da UVU. Ele não quis me passar o número dele. Eu queria fazer perguntas básicas para ele. Uma das perguntas que eu queria fazer era: ei, você está em uma foto com essa pessoa de camisa vinho? Naquele dia, ele postou uma foto com ele e o cara de camisa vinho, e deixa claro que ambos estudaram na BYU. O amigo dele, eu gostaria de saber quem é o amigo do Samir que está à esquerda. É essa pessoa que estou procurando. Talvez você reconheça esse indivíduo, se reconhecer. E novamente, não estamos dizendo que ele é culpado de nada, mas ele pode saber se houve alguma atividade naquele arbusto. Por favor, envie um e-mail para moretipsecandiceowens.com. Mais dicas em candiceowens.com. Ok, seguindo em frente da pessoa de camisa vinho, mas continuando nesse assunto do arbusto. As pessoas também me enviaram um monte de informações sobre Butch Hibbs, o irmão de Jack Hibbs, que estava aqui. E talvez ele possa ter falado com aquele arbusto? Eu não sei. Mas a propósito, ele não foi a única pessoa que estava naquele arbusto antes do evento. Aqui está outra foto que nos enviaram de um cara. Eu não sei. Talvez ele se sinta confortável no seu arbusto. Quem sabe? Outro cara de camisa vinho. Eu nunca soube que tantos homens gostavam de camisas vinho. Eu nem sabia disso. Mas temos outro cara lá dentro. De novo, ele literalmente pode só estar mandando uma mensagem privada. Eu não sei. Mas as pessoas nos enviaram isso. E isso é interessante. E sobre o assunto do Butch Hibbs. Recebemos uma enxurrada de vídeos dele depois que o tiroteio aconteceu. Ele meio que fica circulando pela área. Ele está andando por onde o tiroteio aconteceu. Com que autorização? Eu não sei. Você pensaria que eles tinham isolado a área e que ninguém seria autorizado a entrar. Eles certamente parecem ter fita de cena de crime, mas algumas pessoas foram autorizadas a entrar. Ele foi, e além disso, ele está apenas agindo. O que eu diria que é estranho, geralmente sendo suspeito. E nesse trecho, há um cara falando com a mídia sobre o que ouviu e o que viu. E o Butch meio que fica rondando ao fundo, quase como se quisesse saber o que aquela pessoa está contando para a imprensa. Vou mostrar esse trecho para vocês. Você vai ver o Butch ao fundo, enquanto outra pessoa está sendo entrevistada sobre o que ouviu e viu.
Eu não sei. Parecia ser de calibre maior. Parecia ser de calibre maior, tipo uma 9mm. Não parecia uma .45 ou algo assim, mas eu não sei. Não me pareceu tão profundo assim. Quase parecia uma bomba de cereja. Inacreditável. Uau, estou em choque. Eu também. Não consigo acreditar que isso aconteceu justo em Utah. Larry tem muito apoio, mas obviamente a oposição estava presente. E agora estamos diante de uma possível cena de homicídio. É obviamente uma cena de crime. Mas eu não acho que Charlie sobreviveria a isso a menos que os paramédicos estivessem por perto. Foi muito... Quero dizer, coisas que estão bem no nosso nível. Uau, sim. Obrigado, sem problemas. Agradecemos seu depoimento. Pode apostar. Obrigado, você também. Talvez ele estivesse apenas dando uma volta, tentando conseguir uma carona, chamando um Uber. Posso acessar o vídeo? Nós realmente não sabemos. Mas eu preciso seguir esse sentimento de fé que tenho, esse tal sentimento de fé que tenho. E é isso que eu vou fazer. Vou seguir cada um dos meus instintos nisso até descobrirmos o que aconteceu. Sobre o 9, 10 e além disso, certo? Para mim, parece que muita coisa está sendo revelada agora, e o ponto central disso é o assassinato de Charlotte Crook, e estamos realmente entendendo como o nosso mundo funciona. Então, se você tiver mais informações sobre o Butch, algumas pessoas me disseram que ele estava envolvido, mas eu não consegui confirmar essa informação com os militares. Eu sei que o pai dele estava, mas é difícil porque eles têm o mesmo nome. Então, se você tiver mais informações relacionadas a isso, por favor, envie mais dicas para candaceowens.com. Muito bem, pessoal, vou fazer uma pequena pausa antes de responder a alguns dos seus comentários. Muito bem, vocês já me ouviram falar bastante sobre Anime Skincare. Adoro a rotina anti-envelhecimento deles em 3 etapas. Fez maravilhas pelo meu rosto, por isso estou tão animada que a Anime Skincare agora também tenha uma linha completa para o corpo. O pacote bases do corpo deles é uma rotina simples de 3 etapas. Você recebe o Botanical Bliss Body Wash para limpar suavemente com botânicos calmantes, o Revitalizing Sugar Scrub para esfoliar e hidratar com vitamina C e óleo de coco, e a Restorative Body Lotion para hidratar profundamente. Deixa sua pele macia, hidratada e saudável. E assim como os cuidados faciais da marca, a linha corporal NIMI é feita com ingredientes limpos e clinicamente comprovados. E o melhor de tudo é que é feito aqui mesmo no Sikawa por uma empresa que se baseia em nossos valores, fé, família e liberdade. Finalmente, você pode parar de apoiar corporações radicais e pode dar seu dinheiro a uma empresa que realmente valoriza você. É hora de cuidar de toda a sua pele com produtos em que você pode confiar. Então acesse nimiskincare.com e use meu código CANDICE10 no checkout. Você vai ganhar 10% de desconto em todo o seu pedido. Isso é nimiskincare.com. Também quero falar para vocês sobre a Tax Network USA, porque se você deve impostos atrasados ao IRS, eles podem confiscar seu salário, eles podem bloquear suas contas bancárias, eles podem até mesmo tomar sua aposentadoria ou sua casa. Não deixe o IRS te perseguir. Ligue para os profissionais da Tax Network USA. Os advogados tributários e agentes credenciados deles são especialistas em programas poderosos que podem até ajudar você a eliminar sua dívida fiscal. A Tax Network USA tem classificação a mais e já economizou mais de $1 bilhão para seus clientes. Então, seja você deve alguns milhares ou alguns milhões, eles podem te ajudar. Com apenas um telefonema, você pode começar o processo para parar as cartas de cobrança ameaçadoras que estão chegando, interromper as cobranças agressivas e resolver suas questões fiscais de uma vez por todas. Você deve agir agora enquanto ainda tem opções. Para uma consulta gratuita, ligue hoje para a Tax Network USA no 1-800-958-1000 ou acesse tenusa.com/Candace. Não deixe o IRS agir primeiro. Isso é tenusa.com/Candace. Ok, como eu poderia esquecer? Eu não esqueci. Eu também queria explicar por que eu anunciei 2 coisas para vocês, na verdade, que não aconteceram hoje. A primeira não foi culpa minha de jeito nenhum. A pessoa que deveria participar do programa, que basicamente tem trabalhado nas finanças há meses, me pediu para esperar mais uma semana porque acabou se envolvendo em outra coisa. Então foi um cancelamento. A segunda coisa é o avião egípcio. O negócio do avião egípcio é tão explosivo. Como eu disse para vocês, eu precisei tentar levar isso para as pessoas certas no governo e para esses indivíduos. Me pediu para esperar até este fim de semana. O motivo pelo qual quiseram que eu esperasse é porque esta é a primeira vez que temos a vantagem.
Eu não sei o que dizer além de que é absolutamente explosivo. É tudo o que posso dizer pra você. E apresentar isso ao público, eu não sei. Eu não sei o que, não existe um adjetivo correto para descrever qual será o resultado de analisar esse tipo de informação, e de muitas maneiras ainda estamos tentando entender isso nós mesmos. Então, eu quero dizer segunda-feira, mas como não estou totalmente no controle dessa informação, eu diria na próxima semana, provisoriamente na próxima semana. Ok, o comentário mais votado do episódio de ontem é engraçado como o pastor McCoy pôde acreditar tão facilmente, como fez com aquele cara que abusou sexualmente de um menor, pôde acreditar tão facilmente que a polícia, os federais, os tribunais, os advogados e até mesmo as meninas estavam todos envolvidos em uma conspiração para acobertar um predador condenado. Mas questionar o assassinato do seu amigo mais querido é anticristão e loucura. Foi isso que eu disse. Tipo, se você realmente quiser ver a operação psicológica dos sionistas cristãos, todos dizendo a mesma coisa, muitos deles estão recebendo dinheiro. Obviamente, há muito dinheiro em jogo. A Turning Point arrecadou tanto dinheiro. Você começa a reconhecer esse tipo de tática, como essa hipocrisia, a hipocrisia impressionante, onde eles simplesmente ficam totalmente calados sobre a morte de palestinos. Como ousa Candace sequer fazer outra pergunta e não aceitar a narrativa? Os federais sempre foram honestos conosco sobre tudo. Tem algo estranho. Você está absolutamente certo. Lembrando vocês que temos novos produtos no site, além da nossa promoção de Black Friday. Você pode usar o código BLACK. 20 e você vai ganhar 20% de desconto em toda a loja. E isso vai até a Cyber Monday, então não perca porque tudo é fake e gay e esse é um bom lançamento de merch. Certo, pessoal? Vamos também para mais alguns desses comentários. Access Gaming diz: você viu que há 7 igrejas Calvary Chapel perto de Huntington Beach, Califórnia? Esse é o epicentro do movimento Family International, também conhecido como Children of God. As práticas deles são muito familiares. Além disso, os sustos da Brigitte continuam me pegando de surpresa. Não fazemos ideia do que você está falando sobre os sustos da Brigitte. Brincadeira, é claro. Sim, desculpe. A gente só tenta conseguir fotos atualizadas, só isso. Ginny escreveu: oi, Candice, também sou católica da missa latina. De qual santo é a relíquia que você tem atrás de você? Existe um motivo especial para você ter esse santo? Sim, eu falei sobre isso em outro programa. Foi um presente de um padre enquanto eu estava em Wyoming e veio da Santa Gruta de São Miguel, na Itália. Então, sim, fiquei muito grata por ter isso. E essa é uma oração de proteção muito poderosa. Riane escreveu: oi, aqui é a Riane de San Antonio, Texas. Obrigada, Candice, por nunca desistir da verdade. Você é o David de Charlie. Que Deus te abençoe e proteja você e sua família. Eu te amo, minha querida. Cristo é rei. Vai, Max. Vai, Max. Sim, nós vamos, Max. Truth Accountability escreve: Candice, lembre-se de que o diabo está atacando com força porque Deus colocou algo poderoso dentro de você. Ladrões não invadem uma casa vazia. Concordo plenamente com a ideia de que ladrões não invadem casas vazias. Eles estão reagindo de forma exagerada a qualquer pergunta. Eles estão mentindo sobre o que eu estou dizendo. Estão me tirando do contexto intencionalmente e fingindo que estamos fazendo tudo isso com base em um sonho e que nunca tivemos nenhuma prova. E isso me dá a impressão de que eles estão com medo e com razão. Seja lá o que eles estejam escondendo, eu vou descobrir. Christopher Jolly escreve: os Mormons são cristãos. Muitos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como eu, adoram seu trabalho. Qualquer bandido, por favor, destruam-nos. Queremos a verdade. O trigo cresce junto até o último dia. O livro de Mormon, ACK, a realidade. Reconhece. Desculpe, não sou. Se algum dia criarem uma palavra mais curta, tipo ACK, eu não vou saber o que ela significa. Eu sou velho. A realidade e o perigo do mal organizado. Sim, claro. E quero deixar muito claro que grande parte das coisas que consegui descobrir nesta investigação foi graças aos Mormons, que estiveram dispostos a ir a campo, fazer perguntas, conseguir informações para mim, conseguir números de telefone. Nada disso teria sido possível sem esses jovens estudantes Mormons. Então sou extremamente grato. E eu sempre faço questão de dizer isso e lembrar as pessoas, porque às vezes, quando você fala sobre algo, pode parecer um ataque pessoal. E a verdade é que o diabo adora entrar em certos lugares
onde ele pode ser mais enganador e que lugar melhor para ir. As pessoas estão indo a Calvary Chapel porque amam Jesus e querem orar e de repente começam a perceber que estão recebendo uma mensagem política. Algo não está certo com a Calvary Chapel e eu mantenho isso. Perdemos alguém que mandou um e-mail dizendo que, porque eu discuti o histórico de abusos da Calvary Chapel, essa pessoa não nos apoiaria mais. Eu sempre fui muito claro sobre o tema de abuso de crianças. Tchau. Para sempre, eu nunca vou me calar sobre esses assuntos. Se algo acontecer e for relevante, eu sempre vou abordar isso neste programa. Acima de tudo, quando começa a perceber que algo aconteceu na Turning Point USA e o movimento de fé parece estar no centro disso, é muito bizarro. As mentiras, na verdade, quando você começa a passar pela lista de mentiras da Turning Point USA, muitas delas giram em torno do tema da fé, o que é muito estranho. Como, por exemplo, ele não podia ser católico. Ele não podia se interessar pelo catolicismo. Que estranho, por quê? Por que a parte da fé é tão importante? Pense sobre isso. Por que as mentiras que surgiram da Turning Point USA, que conseguimos desmascarar, tantas delas eram focadas na fé? Isso é uma pista. Eu reconheço isso como uma pista. E foi isso que me fez perceber que eu precisava focar ainda mais no aspecto da fé, porque as mentiras eram desnecessárias. Greg Bickford escreve, continuem denunciando eles. A busca pelo poder no vácuo deixado é tão desesperada que não pode ser genuína. Sim, claro que não é genuíno. Até ontem, o Daily Mail, a repórter deles na APAC, Victoria Churchill, Socorro, publica um artigo com a manchete mais bizarra. Todo respeito a Ali e ao trabalho que ela fez. Herdeira da TPUSA do Charlie Kirk, é assim que estamos descrevendo ela? Como assim? Desculpa, o que é isso? Na verdade, em que operação estamos agora em que a herdeira da Turning Point USA é a Ali Stuckey? Essa é uma manchete absurda. E eles repetiram isso, a herdeira aparente no Wall Street Journal. Isso é estranho. É estranho porque está errado e não é verdade. É por isso que é estranho. Não porque ela não pudesse ser uma herdeira de algo, eu suponho, mas é totalmente maluco tentar encaixar isso ali. Isso é muito estranho. Ela ataca Candace Owens. O contexto de chamar alguém de herdeira da Turning Point USA faria sentido se você estivesse se referindo a Erika. É basicamente isso. Provavelmente é isso mesmo, porque ela era literalmente a herdeira para Turning Point USA, assim como ela se tornou a presidente. Mas isso é estranho. Esse tipo de coisa me faz pensar, o que diabos está acontecendo agora? Operação psicológica bizarra. Candace, continue lutando pela verdade e fique segura. Recentemente, percebi que estamos em guerra e que o rumo que o mundo está tomando está literalmente em jogo. O futuro da América está em jogo com o sistema bipartidário. Concordo. Drew Cass escreve, Candace, sionistas tentam te distrair fazendo você desmentir mentiras. Nós, como povo, iremos embora. Mantenha o foco, meu amigo. Sim, tenho estado muito mais concentrado e voltei com tudo. As mentiras estavam ficando tão absurdas que às vezes eu simplesmente preciso apontar e dizer, isso é completamente insano. Estamos apenas invertendo a realidade. A Duquesa de Camelot escreve, a crise do fentanil é proposital, supostamente. Sim, nossos rapazes estavam guardando os campos de papoula no Afeganistão e então tivemos uma crise de opioides. E a família Sackler parece ser a única que se beneficiou dessa crise dos opioides. Certamente não foi o povo americano, e é por isso que eu também digo, não deixem seus filhos lutarem nas Forças Armadas. É tão desrespeitoso que nada está melhorando em nosso país e estamos apenas mandando nossos filhos para morrer por Israel. As fronteiras deles se expandem. Falando sobre a segurança do Oriente Médio, nós não teríamos nenhum problema no Oriente Médio se não fosse por Israel e por estarmos constantemente protegendo-os dos problemas que eles causam. Mas não vou começar a fazer um discurso sobre isso. Enfim, pessoal, nós também prometemos a vocês, o que eu totalmente esqueci. Me desculpem. Tive uma sexta-feira maluca, gente, uma semana longa de ensino domiciliar. Ah, eu também disse que vocês poderiam descobrir quem gritou com o Charlie e eu totalmente esqueci de pegar o sobrenome dessa pessoa até ver agora nas anotações. Mas prometo que na segunda-feira eu realmente vou trazer essa informação. Então me perdoem por estar com uma cabeça totalmente de mãe nesse momento. Foi realmente uma semana longa. Obrigada pelo apoio de vocês e nos vemos na segunda-feira.